Você já se perguntou para que serve a albumina? Onde produz a albumina no meu organismo? O que é a albumina? Eu preciso utilizar e se eu preciso, como suplementar? Justamente sobre isso que nós vamos estar falando, sobre essa proteína que é produzida pelo seu fígado, que serve como protetor do seu organismo, realmente eliminando o excesso de radicais livres, te dando energia e ajudando sim, minha amiga, na construção muscular. Mas tem muitos mais benefícios que esse. Além de ser uma proteína que o teu corpo produz, nós também conseguimos suplementar. Afinal de contas, depois dos 40 anos, precisamos muito organizar o processo de suplementação no nosso organismo. Isso fortalece o seu sistema imunológico, te auxilia no seu processo de ganho de massa magra, emagrecimento eficaz e, logicamente, parar a inflamação ou diminuir a inflamação e o inchaço, que esse é o grande objetivo deste canal. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a Nutri Vanessa Galdiano, nutricionista e fitoterapeuta, e eu estou aqui para te ensinar sobre chás, sucos, shakes, shots, sementes e suplementação. E nós estamos com esse quadro novo aqui no canal, falando sobre suplementação. Vamos passar os próximos 30 dias todos os dias postando um vídeo para deixarmos essa playlist mais completa possível. Então deixa abaixo o suplemento que você gostaria de saber ou a patologia que você tem, porque assim fica mais fácil, nós trazemos conteúdo específico para você. Tá gostando? Eu já peço para que você pegue papel e pegue caneta para anotar tudo, ou facilitar mais a tua vida. Salva esse vídeo justamente para que você possa depois assistir novamente. Como que eu faço isso, Nutri? É só você se inscrevendo aqui no canal, vai ter um inscreva-se, então se inscreva e tem um sininho, notificação. Já aperta nessa notificação, porque toda vez que vier um vídeo você vai saber e você também vai receber todas as novidades do canal. Assim fica fácil, é só você procurar glutamina e aí você vai achar aqui no canal da Nutri Vanessa Galdiano. Voltando a falar da albumina, o que é interessante, Nutri, é que é justamente uma proteína de alta biodisponibilidade, ou seja, de alta absorção pelo seu organismo. Então, nós gostamos, nós queremos que facilite o ganho de massa magra, mas com certeza facilita também a organização hormonal. Então, já fica aí essa super dica. Além de você entender esse processo da importância da albumina, você também pode suplementar. O lugar que nós mais temos albumina hoje é no ovo. Mas existem suplementos, compostos de suplementos que você consegue comprar, que tem uma concentração grande que é retirada justamente de onde? Do ovo. Só que você consegue aí colocar no seu shake, consegue colocar no seu suco. Nós vamos falar um pouquinho como fazer esse rodízio já, para você entender um pouquinho como funciona essa questão da suplementação, mas vale a pena entender que você pode fazer uma suplementação natural através da alimentação, mas se você precisa de um ganho de massa magra, uma maior, disposição, fortalecer o seu sistema imunológico, uma organização hormonal assim rápida, quem sabe a glutamina seja uma boa estratégia para você. Essa suplementação, normalmente, nós utilizamos antes ou depois do treino, em alguns momentos depois, até porque ela é rica em proteína, pode ser colocada aí no shake ou mesmo no iogurte, que você vai consumir como um pós-treino, mas é importante você entender que esse tipo de suplementos você não usa direto, você sempre conversa aí com o seu nutricionista, uma pessoa para te acompanhar nesse processo e nesse rodízio de suplementação, justamente para não dar uma sobrecarga renal e nem uma sobrecarga hepática, mas nesse caso maior renal mesmo, tá? Apesar de todas as informações serem aqui, são de alta relevância, vão te ajudar muito, mas sempre tem que conversar com o médico. A albumina ajuda na construção muscular, ajuda no fortalecimento, dando força mesmo, ajuda no seu fortalecimento do sistema imunológico, auxilia a diminuir e eliminar os radicais livres, o que para nós é muito importante também, e logicamente uma recuperação celular e muscular muito mais eficaz. Claro que, como já foi dito desde o início, a relação do ganho de massa magra é o que se destaca, até porque quando nós pensamos numa alimentação à base de ovo, nós entendemos que sim, é uma proteína muito boa e ajuda no processo de emagrecimento também, porque quanto mais proteína nós temos de forma equilibrada, sempre pensa assim, quanto mais proteína nós temos e damos uma diminuída no carboidrato, nós auxiliamos o processo de emagrecimento se esse for o teu caso. Não, Nutri, eu só quero ganhar massa muscular, mas não quero emagrecer. Então a gente aumenta o carboidrato.
Mas caso contrário, a gente diminui o quê? O carboidrato. Por isso que ela está justamente ligada também a um processo de desinflamação. A albumina verdadeiramente ajuda a desinflamar o teu organismo, também ajuda a desinchar. E isso é muito bacana. Quando você tem um suplemento que vai desinchar e desinflamar o teu organismo, é um suplemento do bem. É um suplemento que nós gostamos. Claro que tem que saber usar. Claro que tem que organizar com frutas, né? Então você tem que colocar cores na sua alimentação, frutas de cores diferentes, legumes também, leguminosas. Então, além das hortaliças, que também tem que mudar um pouco as cores aí, colocar bastante cor, colocar berinjela, colocar verde também na sua dieta. Não precisa nem ser, eu não gosto de berinjela, mas coloca tomate, coloca brócolis. Bem, começa a se adaptar e reeducar o seu paladar. E outro processo muito importante também que nós não poderíamos deixar são as leguminosas, que são o quê? O amendoim, que eu falo muito como oleaginoso, mas é um leguminoso. Mas o feijão, não gosto. Soja, não gosto. O grão de bico, você pode utilizar também ervilha, pode utilizar também lentilha. São grupos de leguminosas muito importantes. Então, nada vai substituir uma boa alimentação, um rodízio das frutas, das hortaliças e justamente também associado à atividade física. Tá? Ainda mais se você quer ganhar massa muscular. Colocando albumina vai funcionar muito mais. Uma pergunta que fazem muito é: albumina engorda? Gente, não engorda. O que engorda é não ter um plano alimentar equilibrado. O que engorda é sair comendo qualquer hora sem anotar, não entender de porções, não entender de equilíbrio, não entender de fatores nutricionais. A partir do momento que você entende todo esse equilíbrio no seu organismo, você vai ver que a albumina em si não engorda, não. O que engorda é você suplementar sem organizar. Então, agora que a gente vai falar sobre essa questão da organização. Também existem exames de albumina, tá? A albumina é a proteína que é produzida pelo nosso fígado. Então, logicamente, nós vamos pedir o exame tanto de sangue quanto de urina para ver como que tá o seu metabolismo e até entender o processo do pH do mesmo e do processo de circulação sanguínea, para ver se não tem nenhum problema hepático, tá? Mas eu vou deixar essa questão do exame da albumina para um próximo vídeo, que nós vamos ter uma playlist só falando de exames que são importantes, nutricionais, para você entender o estado nutricional do seu organismo. Então, para você entender, eu coloquei aqui dentro do nosso processo, eu vou dar uma olhadinha aqui, dentro do blog que eu estou escrevendo. Depois você dá uma olhada no meu blog, tá bom? Aumento de massa magra, então sim, é uma proteína de alta absorção nutricional, então nós temos um processo de construção de massa muscular muito mais eficaz, fazendo total sentido você utilizar a albumina para hipertrofia muscular, tá? Então, você quer ganho de massa magra, você utiliza ela. Só que, como eu te disse, não é o único, né, suplemento. Recuperação, tá? Como qualquer alimento que tenha uma proteína para construção muscular, normalmente auxilia muito na recuperação muscular também. Então, os tecidos musculares precisam se recuperar, principalmente pós-treino. Olha que importante isso. Então, essa proteína vai te ajudar bastante. Fora que também é uma excelente fonte de aminoácidos essenciais, o que significa que o seu corpo não produz. Se o seu corpo não produz, vem através da alimentação. Logo, tem que ter uma alimentação bem rica. E a albumina, ela tem todos os aminoácidos que são essenciais, ou seja, aquele que o seu corpo não produz, te dando uma riqueza de alimentação assim, ó, maravilhosa. Ela dá saciedade, por quê? Porque ela é uma proteína de digestão lenta, ou seja, igual o carboidrato complexo que a gente fala, come, ele vai fazendo, soltando aos pouquinhos aquela questão do açúcar da insulina, da glicose no organismo. O mesmo acontece com a proteína, ela tem uma digestão lenta, então você sente ela aqui no seu estômago, não estômago pesado, mas sente a digestão e fazendo a digestão de forma lenta, você se sente saciada, tá bom? Digestão de forma lenta, você sente assim, uma digestão mais devagar, saciada, não dando fome a cada momento. Proteína, ela tem essa pegada. Normalmente quem come ovos ou mesmo carne, né? Eu sei que tem muita gente que não come carne, respeito totalmente a alimentação, só tô dando exemplo aqui, mas normalmente são pessoas que não têm fome tão rápido. Por quê? Porque a alimentação que dá saciedade. Proteína tem essa pegada. Ela dá saciedade, principalmente se a digestão dela for mais lenta, tá bom? Ajuda muito no fortalecimento das células do sistema imunológico, porque ela tem os aminoácidos que ajudam na produção dessas células. Olha que bacana! Baixo teor de gordura e carboidrato. Gente, a albumina tem baixo teor mesmo, porque pensa bem, ela tá saindo do ovo. O ovo é o alimento que nós temos a proteína integral. Então, a gente tem a proteína ali do ovo, praticamente 100% do ovo, proteína. Então, a albumina vem do ovo, logo nós não temos nem gordura nem carboidrato nela. Então, em relação a teor calórico, que são as duas fontes maiores de caloria, carboidrato e gordura, nós não temos. E, logicamente, a manutenção da massa magra, que vai ajudar muito a perder a gordura corporal e ganhar massa magra.
porque ajuda a preservar essa massa magra no seu organismo quando utilizada pré e pós-treino. Então, é uma ótima fonte de suplementação, tá bom? A albumina, apesar de ser muito mais presente no ovo, nós ainda também encontramos fontes dela tanto no leite, tá? Dos seus derivados, como na carne. Mas eu tô conversando com alguém que não come, né? Carne e nem derivados de leite. Tudo bem, porque ela tem uma presença bacana também nas leguminosas, grão de bico, lentilha, ervilha, feijão. Porém, a maior fonte dela sempre vai ser o ovo. O seu corpo produz também. Não significa que se você não consumir ou não suplementar a albumina, você vai ter um problema sério. Não, não é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, minha amiga, que faz todo sentido se você tem um propósito, um projeto, uma construção muscular bem definida, um plano, né? Dentro do seu protocolo, você pode utilizar umas 2 vezes aí ao ano, 2, 3 vezes ao ano, mudando os suplementos com o mesmo propósito. Assim, não dá um cansaço renal e nem uma sobrecarga do seu organismo. É indicado para todos? Claro que não, tá? Aqui, ó, bem específico, insuficiência renal. Pessoas que fazem hemodiálise, problemas no fígado, ou mesmo tem pancreatite ou insuficiência renal ou insuficiência hepática, não podem usar. Por isso que a gente sempre fala, converse com o seu médico, com o seu nutricionista. Normalmente, a parte da suplementação é, nesse caso, muito mais focada no nutricionista, que é o especialista, neste caso, para estar te acompanhando, tá? E se você tem algum problema de gases muito severo, intestino irritável, também pode ser que tenha um efeito contrário que você quer, porque é proteína. E proteína dá um pouquinho mais de gases e dá uma dificultada um pouco mais também no seu processo intestinal. Pode gerar uma leve constipação. Porém, se você tiver uma dieta rica em fibras, com bastante chás, bastante sucos, bastante sementes, nessa composição nutricional, não só sementes sem o líquido, mas a gente faz essa composição nutricional, aí você não vai ter problema não. Mas converse com seu médico e converse com seu nutricionista, ok? Claro, né? Não posso esquecer de falar que se você desejar fazer parte do meu acompanhamento nutricional, ou seja, específico também, eu tenho 2 processos. Tem a consulta nutricional, que você pode vir de forma individualizada, e, logicamente, é a consulta e ali o seu período de retorno, mas se você quiser um programa maior, mais completo, eu tenho um programa nutricional fitoterápico, específico para as mulheres, isso mesmo. Dá uma olhada aqui no canal, né, no link aqui da descrição, vale super a pena você conhecer um pouquinho e, quem sabe, até fazer parte do clube da suplementação, que está dentro do meu programa nutricional, e assim você consegue fazer um rodízio e entender qual suplemento do mês que você deveria estar utilizando. E como que utiliza a albumina? Depende muito, tá? Depende do que, Nutri? Depende de idade, atividade física, peso, altura, sexo, homem, mulher, porque a gente vai ter que fazer o cálculo em cima da sua necessidade. Porém, o que é bem interessante nós entendemos é que é entre 20 a 40 gramas por dia, que pode ser misturado num shake, num suco, como pré-treino, que você pode utilizar 30 minutos antes do treino ou como pós-treino, tá? Vai te auxiliar no processo de fortalecimento, então a gente poderia até pensar como pré-treino. Só que algumas pessoas já usam alguns tipos de pré-treino mais específicos, então a gente não precisa utilizar se for o caso. Podemos colocar como recuperador celular e muscular após o treino. Entre 20 a 40 gramas, 30 minutos antes do seu treino ou logo após o seu treino. Pronto! E pelo menos é o processo que a gente faz quando a gente fala sobre suplementação. Lembrando que por ser feita a partir da clara de ovo, é uma proteína, uma opção bem bacana para quem já tem uma certa alergia ao leite, que seria um outro fator de proteína muito utilizado. Dentro aqui do processo aqui do canal, a gente utiliza mais proteínas vegetais. Então, a gente usa oleaginosa, leguminosa, utilizamos bastante hortaliças, mas pessoas que precisam fazer um tipo de suplementação mais específica e maior em relação, né, uma concentração maior, é uma alternativa bacana, tá bom? Vale a pena, quem sabe, você tá colocando na sua dieta e ver os benefícios. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, continua seguindo aqui o nosso canal, continua seguindo nosso perfil e, como eu te disse no início do vídeo, não deixa de colocar aí abaixo justamente qual a sua patologia e qual o suplemento que você gostaria de estar conhecendo mais, porque os próximos 30 dias nós vamos todos os dias também colocar um suplemento para deixar essa playlist muito rica. E aqui ser o canal perfeito de toda a suplementação que você precisa. Beijão da Nutri e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!